Na casa de Deus, 2 homens que todos respeitavam faziam de mim um objeto para seus prazeres. Meu próprio pai me exibia no altar enquanto o padre observava nas sombras. Por anos rezei para que alguém me ouvisse, até que percebi que eu mesma teria que ser minha salvação. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus queridos. Que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Sou Cecília Aparecida Mendonça Ribeiro. Tenho 72 anos bem vividos, nascida em Itaipava do Sul, no Paraná. Mas hoje vivo aqui nesta cidadezinha abençoada de Chapecó, em Santa Catarina, onde encontrei meu cantinho de paz depois de tantas voltas que a vida dá. Hoje em dia, meu dia a dia é bem simples e cheio de amor. Acordo cedinho, antes mesmo do sol nascer, para preparar o café fresquinho para o meu Osvaldo, meu companheiro de vida há 50 anos. Ele já não enxerga muito bem, coitado, mas ainda faz questão de cuidar do nosso quintalzinho dos fundos, onde temos pés de laranja, limão e até um abacateiro que dá cada abacate enorme que você precisava ver. Nossa casa é pequena, mas aconchegante, com as paredes pintadas de amarelo clarinho, cor que meu filho Jefferson escolheu quando reformou tudo no ano passado. Temos 3 filhos, sabe? O Jefferson, que é o mais velho, a Miriam do meio e o caçula, Rogério. Todos já com seus próprios filhos, me dando a bênção de ser avó de 7 netinhos maravilhosos que enchem esta casa de alegria nos fins de semana. Meu dia é cheio de pequenas tarefas que podem parecer simples, mas que para mim são um privilégio. Depois do café com Osvaldo, cuido da casa, preparo o almoço, geralmente uma comidinha caseira, dessas que alimentam a alma junto com o corpo. À tarde, quando Osvaldo tira sua soneca, gosto de sentar na varanda da frente numa cadeira de balanço que era da minha mãe, fazer um crochê e observar o movimento da rua. Às vezes, a Miriam passa com as crianças depois da escola e fico com meus netinhos enquanto ela resolve alguma coisa na cidade. Nas quartas-feiras, recebemos em casa um grupo de senhoras da igreja para o nosso chá da tarde e orações. São minhas amigas de longa data e compartilhamos não só receitas de bolo, mas também as alegrias e tristezas da vida. É um momento que me faz muito bem, sabe? Porque na nossa idade, ter com quem conversar é um verdadeiro presente de Deus. Comecei a receber essas senhoras em casa há uns 15 anos, depois que meus filhos já estavam criados, e eu sentia que a casa ficava muito vazia e silenciosa. Foi ideia da Dona Terezinha, minha vizinha. Cecília, por que não fazemos nosso encontro de oração na sua casa? Você faz aquele seu bolo de fubá com goiabada que é uma delícia e a gente traz o chá. E assim começou, uma tradição que mantemos até hoje. Antes de continuar com a minha história, queria pedir um favorzinho de coração. Se você está gostando da companhia dessa vovó aqui, aperta aquele botãozinho de gostar e se inscreve no canal para não perder nenhuma história. Isso ajuda muito essa velhinha aqui a continuar compartilhando suas memórias com vocês. E vocês, meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia encontraram esse vídeo? De manhãzinha junto com o café, depois do almoço durante um descansinho, ou já de noitinha antes de dormir? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Mas hoje quero compartilhar com vocês algo que guardei em silêncio por muitos anos. Uma história difícil, mas que precisa ser contada porque sei que, infelizmente, outras pessoas podem estar passando pelo mesmo que passei. É sobre como as aparências enganam, sobre como pessoas que todos respeitam podem esconder segredos terríveis. É sobre minha juventude e um segredo sombrio que acontecia dentro da igreja da minha cidade. Um segredo que envolveu meu pai e o padre, 2 homens que todos acreditavam ser exemplos de virtude. Essa história começa na minha adolescência, numa época em que eu nem imaginava o que estava por vir. Nasci em 1953, em Itaipava do Sul, uma cidadezinha tão pequena que todo mundo se conhecia pelo nome e sobrenome. Nossa casa ficava a 3 quadras da Praça Central,
Uma construção simples de madeira pintada de azul claro, com um terreno grande onde minha mãe, Dona Iracema, cultivava de tudo um pouco: mandioca, batata doce, milho e um pé de jabuticaba, que era a alegria da criançada no verão. Meu pai, seu Américo Mendonça, era carpinteiro e um dos homens mais respeitados da comunidade. Alto, de porte imponente, tinha olhos castanhos severos que pareciam enxergar através da gente. Usava sempre camisas bem passadas, mesmo nos dias de semana, e aos domingos se vestia com seu único terno, um azul marinho que minha mãe cuidava como se fosse uma relíquia sagrada. Na igreja, sentava sempre nos primeiros bancos, e sua voz grave se destacava nos cânticos, fazendo muita gente virar para ver quem cantava com tanto fervor. Éramos 5 irmãos. Eu era a do meio, com 2 mais velhos, Augusto e Verônica, e 2 mais novos, Tadeu e Carmen. Augusto seguiu os passos do pai na carpintaria. Verônica casou cedo e se mudou para Londrina. Tadeu foi para o seminário aos 14 anos, influenciado pelo apreço que papai tinha pela igreja. E Carmen, a caçula, sempre teve saúde frágil, o que fazia a mamãe dedicar mais tempo a ela. Nossa rotina era simples e regrada pelo relógio e pela fé. Acordávamos com o primeiro cantar do galo, por volta das 5 da manhã. Mamãe já estava de pé, acendendo o fogão a lenha para preparar o café. Um bolo de fubá quentinho e café com leite para nós, crianças, e café puro e forte para papai. Depois do café, papai saía para a carpintaria que ficava a 2 ruas de casa, e nós íamos para a escola municipal, Professora Edviges Fontoura. A escola era um prédio antigo de 2 andares, com uma escada de madeira que rangia a cada passo. Lembro do cheiro de cera do assoalho que as serventes passavam toda sexta-feira, e do uniforme azul e branco que mamãe mantinha impecável, mesmo com 5 crianças para cuidar. Na hora do recreio, brincávamos de pega-pega, roda ou amarelinha, desenhada com pedaços de tijolo quebrado no pátio de terra batida. Depois da escola, ajudávamos mamãe em casa. As meninas aprendiam a cozinhar, costurar e cuidar da casa, enquanto os meninos ajudavam na horta ou acompanhavam papai na carpintaria algumas tardes. Foi ali, vendo mamãe costurar nossos uniformes e remendar as roupas da família, que aprendi os primeiros pontos. Ela tinha uma Singer de pedal, preta e dourada, que hoje guardo como um tesouro. Os domingos eram sagrados para 2 coisas: a missa das 9 e o almoço em família. A igreja matriz de São Sebastião, padroeiro da cidade, era o coração de Itaipava do Sul. Construída no início do século, tinha vitrais coloridos que projetavam luzes mágicas no chão de pedra quando o sol entrava por eles. O altar era de madeira entalhada, obra que meu pai ajudou a restaurar quando eu tinha uns 6 anos. Isso aproximou muito papai do padre Firmino, que chegou à paróquia por volta de 1959, quando eu tinha uns 6 anos. Padre Firmino era um homem de estatura mediana, sempre vestido impecavelmente em sua batina preta. Tinha um rosto redondo, corado e usava óculos de armação grossa que aumentavam seus olhos azuis. Sua voz durante os sermões era suave, mas firme, e ele tinha um jeito especial de fazer todos se sentirem tocados por suas palavras, como se falasse diretamente para cada um de nós. Rapidamente se tornou querido por toda a comunidade, e sua amizade com meu pai era motivo de orgulho para nossa família. Seu Américo é meu braço direito, dizia o padre para todos. Um homem temente a Deus como poucos. E papai retribuía a admiração, sempre convidando o padre para almoçar conosco aos domingos, pelo menos 2 vezes por mês. Eram almoços especiais, onde mamãe caprichava no frango caipira com polenta, típico da região, ou no 21, prato que reunia arroz, feijão, macarrão, farofa, couve, banana frita e ovo estrelado, servido principalmente em dias de festa. Durante esses almoços, Padre Firmino contava histórias de sua terra natal, Bom Jesus dos Perdões, em Minas Gerais, e falava sobre os planos para a paróquia. Meu pai ouvia atentamente e logo se oferecia para ajudar, fosse consertando os bancos da igreja, refazendo o corrimão da escada do coro ou organizando as quermesses.
e sempre levava um de nós, filhos, para ajudar, geralmente Augusto ou Tadeu. Eu raramente ia, pois papai dizia que igreja não é lugar para a menina ficar sozinha. Ironicamente, mais tarde descobri o real motivo desse cuidado aparente. A vida em Itaipava do Sul, nos anos 50 e 60, era marcada pelas estações e pelas festas religiosas. Na festa de São Sebastião, em janeiro, a cidade inteira participava das novenas, procissões e da quermesse, onde as barraquinhas vendiam quentão, paçoca de amendoim e pinhão cozido. Havia o pau de sebo, onde os rapazes tentavam subir para ganhar o prêmio amarrado no topo, e o concurso de berrante que atraía fazendeiros de toda a região. Em casa, éramos criados com disciplina rígida. Papai não permitia atrasos, roupa mal passada ou lição de casa incompleta. Usava o cinto para corrigir qualquer desvio de comportamento, principalmente nos meninos. Com as meninas, usava mais as palavras, mas eram tão duras que às vezes preferiríamos o cinto. Menina tem que ser pura como Nossa Senhora, dizia sempre. Qualquer mancha na reputação não sai nunca. Até meus 12 anos, eu acreditava que meu pai era o homem mais correto do mundo. Admirava sua postura na igreja, o respeito que todos tinham por ele e como ele nunca se atrasava para nada. Augusto e Verônica às vezes comentavam que ele era severo demais, mas para mim era apenas um pai que queria o melhor para seus filhos. Mamãe, sempre quieta e submissa, nunca contrariava suas decisões, mesmo quando seus olhos marejavam ao ver um dos filhos sendo castigado. Foi por volta dessa idade que comecei a notar pequenas mudanças no comportamento do meu pai. Quando voltava da igreja, depois de ajudar em alguma manutenção, geralmente tarde da noite, trazia consigo um cheiro de cachaça que tentava disfarçar com pastilhas de hortelã. Seus olhos ficavam diferentes. Havia algo neles que me causava um desconforto inexplicável. E ele passou a me observar de um jeito estranho, principalmente quando eu trocava de roupa no quarto que dividia com minhas irmãs e esquecia de trancar a porta. Lembro-me de uma tarde, pouco antes do meu aniversário de 13 anos, quando estava costurando com mamãe na varanda. Papai chegou da carpintaria mais cedo que o normal e ficou nos observando por um tempo, encostado no batente da porta. De repente disse: "Cecília está ficando uma moça, Iracema. Já está na hora dela aprender mais sobre os caminhos do Senhor." Mamãe apenas assentiu, sem levantar os olhos do tecido, mas eu notei como seus dedos tremeram ligeiramente ao dar o próximo ponto. Naquela noite, tive dificuldade para dormir. Havia algo na voz do meu pai, na maneira como seus olhos me seguiram pelo resto do dia, que me deixou inquieta. Era como se um vento frio tivesse entrado em nossa casa, anunciando uma tempestade que eu ainda não podia ver, mas já conseguia sentir. Foi numa quarta-feira à noite, 2 semanas depois do meu aniversário de 13 anos, que tudo começou. Lembro como se fosse hoje. Estávamos jantando, feijão com arroz, couve refogada e um pouco de carne de porco que sobrou do domingo. Papai, que normalmente falava pouco durante as refeições, de repente anunciou: "Cecília vai começar a me acompanhar nas visitas à igreja." Mamãe ergueu o olhar rapidamente, algo raro para ela que costumava manter os olhos baixos. "Mas, Américo, a menina tem escola cedo", ela tentou argumentar com voz quase inaudível. "A educação religiosa é tão importante quanto a dos livros, Iracema", papai respondeu secamente. Padre Firmino e eu concordamos que está na hora dela conhecer mais profundamente os serviços da casa do Senhor. Mamãe não disse mais nada, apenas assentiu e voltou a olhar para seu prato. Verônica, que ainda morava conosco naquela época, me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Parecia preocupação, misturada com uma tristeza profunda. Naquela mesma noite, depois que todos foram dormir, papai bateu na porta do quarto que eu dividia com minhas irmãs. "Se arrume, Cecília. Vamos à igreja." Confusa, vesti um vestido simples sobre a camisola, penteei os cabelos e calcei os sapatos. Era quase 10 horas da noite, um horário em que a igreja normalmente estaria fechada. Quando questionei papai sobre isso, ele respondeu com irritação na voz: "O servo de Deus pode entrar na casa do Senhor a qualquer hora.
E eu tenho a chave que o padre Firmino me confiou para as manutenções. O caminho até a igreja foi silencioso. As ruas de Itaipava do Sul estavam desertas àquela hora, iluminadas apenas pelos poucos postes de luz amarelada. O céu estava coberto, sem estrelas, e um vento frio soprava, fazendo as folhas secas dançarem no chão. Lembro de abraçar meu próprio corpo, sentindo um arrepio que não era apenas do frio da noite. A igreja matriz parecia diferente na escuridão. Suas torres se erguiam como sombras contra o céu, e os vitrais, sem a luz do sol para atravessá-los, eram apenas manchas escuras nas paredes. Papai destrancou a porta lateral, a que dava acesso à sacristia, e entramos. O rangido da porta ecoou pelo espaço vazio, fazendo meu coração acelerar. Dentro da igreja, apenas algumas velas votivas perto do altar estavam acesas, criando sombras que dançavam nas paredes. O cheiro de cera e incenso preenchia o ar. Papai acendeu mais 2 velas e as colocou no altar. "Venha aqui, Cecília", chamou ele, sua voz soando estranhamente alta no silêncio do lugar sagrado. Aproximei-me lentamente, sentindo meus joelhos tremerem sem entender por quê. Havia algo no olhar dele, algo que nunca tinha visto antes. "Você sabe por que estamos aqui?", perguntou, enquanto colocava as mãos em meus ombros. "Para rezar, papai?", respondi incerta. Ele sorriu, mas não era um sorriso bondoso. Era algo diferente, que fez meu estômago se contrair. "Estamos aqui para você aprender sobre humildade e obediência perante Deus", disse ele, apertando meus ombros com mais força. "O corpo é um templo, mas também uma fonte de pecado. Você está crescendo, se tornando mulher e precisa aprender a se purificar." Confusa e assustada, fiquei em silêncio, sem entender o que ele queria dizer. Foi então que papai deu um passo para trás e disse as palavras que marcariam o início do meu pesadelo. "Tire seu vestido, Cecília." "Como, papai?", perguntei, achando que tinha ouvido errado. "Tire o vestido. Aqui, na casa de Deus, você vai aprender a se envergonhar do seu corpo pecaminoso." Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto eu ficava paralisada, incapaz de compreender o que estava acontecendo. "Mas, papai, por quê?" "Não questione", ele elevou a voz, fazendo-a ecoar nas paredes da igreja. "Eva questionou a Deus e trouxe o pecado ao mundo. Você vai aprender a obedecer sem questionar." Com mãos trêmulas e lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, comecei a desabotoar o vestido simples de algodão azul. A vergonha queimava meu rosto enquanto eu ficava apenas de combinação na frente do altar. O olhar de meu pai me percorria de cima a baixo, fazendo-me sentir suja de uma maneira que nunca havia sentido antes. "Agora, ajoelhe-se e reze", ordenou ele, apontando para o altar. "Reze para que Deus perdoe a vaidade e a luxúria que começam a crescer em você." Ajoelhei-me no chão frio de pedra, tremendo de frio e de medo. As lágrimas embaçavam minha visão enquanto eu tentava rezar, mas as palavras não vinham. Como poderia Deus querer isso? Como poderia meu pai, o homem que todos respeitavam, me fazer passar por tal humilhação? Enquanto estava ajoelhada, ouvi um ruído sutil vindo da sacristia. Um movimento, um suspiro contido, algo que me fez virar a cabeça rapidamente. Por um instante, tive a impressão de ver uma sombra se movendo, como se alguém estivesse observando. Mas a sacristia estava escura demais para ter certeza. "Não se distraia!" A voz de papai cortou meus pensamentos. "Você está diante de Deus." Ficamos assim por quase 1 hora. Eu, ajoelhada, rezando entre soluços silenciosos, e meu pai de pé, me observando com aquele olhar que eu nunca havia visto antes. Quando finalmente ele me permitiu vestir o vestido novamente, minhas pernas estavam dormentes e meus joelhos machucados do contato prolongado com o chão de pedra. No caminho de volta para casa, papai falou apenas uma vez: "Isso vai acontecer toda semana. É para o seu bem, para a sua purificação. E não se atreva a contar para ninguém, especialmente para sua mãe. Isso é entre você, eu e Deus." Naquela noite, não consegui dormir. Deitada na cama que dividia com Carmen,
Olhava para o teto de madeira, tentando entender o que havia acontecido. Ao meu lado, minha irmã mais nova dormia tranquilamente, inconsciente do horror que eu acabara de vivenciar. Queria contar para alguém, pedir ajuda, mas a quem? Mamãe vivia sob o jugo de papai tanto quanto nós, filhos. Meus irmãos mais velhos já não moravam mais em casa. E na pequena Itaipava do Sul, a palavra de seu Américo Mendonça valia mais que a de qualquer outra pessoa, especialmente a de uma menina de 13 anos. Na semana seguinte, aconteceu novamente. E na outra também. Cada visita à igreja se tornava mais difícil que a anterior. Papai começou a exigir que eu tirasse também a combinação, ficando apenas com as roupas íntimas. A vergonha purifica a alma, ele dizia, enquanto me observava ajoelhada, exposta e humilhada. Foi na terceira visita que tive certeza de que não estávamos sozinhos. Enquanto rezava, olhando fixamente para o crucifixo no altar para evitar o olhar de meu pai, ouvi novamente aquele ruído sutil vindo da sacristia. Desta vez, quando virei rapidamente a cabeça, pude ver claramente. A porta da sacristia estava entreaberta e, através da fresta, um par de olhos nos observava. Eram os olhos azuis aumentados pelos óculos de armação grossa do padre Firmino. Meu sangue gelou nas veias. O padre, o homem que deveria ser o representante de Deus na terra, estava ali, escondido, assistindo à minha humilhação. Não era apenas meu pai. Eram os dois, unidos em um pacto perverso que profanava o próprio lugar que deveriam proteger. Quando nossos olhares se cruzaram, ele recuou rapidamente para as sombras. Mas eu sabia o que tinha visto, e aquela certeza me atingiu como um soco no estômago. As duas figuras de autoridade máxima em minha vida, meu pai e o padre, estavam me traindo da maneira mais cruel possível. "Papai", sussurrei, ainda olhando para a porta da sacristia. "Tem alguém ali." Meu pai seguiu meu olhar e, para minha surpresa, sorriu. Não era um sorriso de vergonha ou culpa, mas de satisfação. "É apenas o padre Firmino", respondeu com naturalidade. "Ele está orando por sua alma." Naquele momento, compreendi a extensão do horror. Não era um segredo que meu pai guardava do padre, era um segredo que compartilhavam. Um acordo silencioso onde meu pai exercia poder sobre mim, e o padre observava, escondido nas sombras da sacristia. As visitas noturnas à igreja continuaram por semanas, depois meses. Sempre o mesmo ritual. Eu, obrigada a ficar sem nada, ajoelhada em oração forçada, meu pai observando abertamente, e o padre, oculto, mas presente. A cada visita, sentia uma parte de mim morrendo, a fé que um dia tive se despedaçando como os cacos de um vitral quebrado. Na escola, meu desempenho começou a cair. Não conseguia me concentrar, dormia durante as aulas depois de noites em claro. As professoras notaram a mudança, mas atribuíram ao cansaço da idade ou à fase difícil da adolescência. Em casa, me tornei quieta e arredia. Evitava ficar sozinha com meu pai e me encolhia quando ele se aproximava. Mamãe notou a mudança em meu comportamento. Uma tarde, enquanto lavávamos roupas juntas no tanque dos fundos, ela tocou meu braço suavemente. "Está acontecendo alguma coisa, minha filha?" perguntou, seus olhos revelando uma preocupação genuína. Quis contar tudo, jogar para fora o peso daquele segredo horrível. Mas no exato momento em que abri a boca para falar, vi papai parado na porta dos fundos, nos observando com aqueles olhos que agora me causavam tanto terror. O recado estava dado. Ele estava sempre vigilante, sempre pronto para garantir meu silêncio. "Não é nada, mamãe", respondi, baixando o olhar para a roupa ensaboada. "Só não tenho dormido bem." À noite, deitada na cama, comecei a planejar uma fuga. Talvez pudesse ir para Londrina, encontrar minha irmã Verônica. Ou quem sabe para Curitiba, onde uma prima de mamãe morava. Mas como uma menina de 13 anos, depois 14, 15 anos, poderia viajar sozinha? De onde tiraria dinheiro para a passagem? E mesmo que conseguisse fugir, a palavra de seu Américo chegaria antes de mim,
pintando-me como uma filha ingrata e mentirosa. Foi quando completei 16 anos que as coisas pioraram ainda mais. Em uma das visitas noturnas à igreja, Padre Firmino não se contentou mais em observar das sombras. Ele saiu da sacristia e veio para o altar, ficando ao lado do meu pai. Cecília está se tornando uma mulher, disse ele a meu pai, sem sequer olhar para mim, como se eu fosse um objeto sendo avaliado. A humilhação está funcionando. Ela está aprendendo a submissão necessária. Meu pai assentiu, orgulhoso, como se estivessem discutindo o progresso de um projeto da carpintaria, e não a destruição sistemática de minha dignidade e fé. Foi nessa noite que, pela primeira vez, o padre também me deu ordens diretas, mandando-me ficar em diferentes posições para a melhor contemplação do pecado. O horror agora tinha 2 rostos, 2 vozes, 2 pares de olhos me observando. O lugar que deveria ser sagrado, a igreja onde fui batizada e fiz minha primeira comunhão, havia se transformado na câmara de meu tormento pessoal. E as 2 pessoas que deveriam me proteger, meu pai pela natureza do sangue, o padre pelo dever de seu ofício, eram meus algozes. Comecei a adoecer com frequência. Febres inexplicáveis, dores de estômago, pesadelos que me faziam acordar gritando no meio da noite. Meu corpo estava manifestando o que minha voz não podia expressar. Mamãe me levou ao médico em Guarapuava, cidade maior próxima a Itaipava do Sul. Mas os exames não mostravam nada físico. É nervoso, disse o doutor, receitando um calmante leve. O nervoso, claro, tinha nome e sobrenome. Tinha o rosto do meu pai e do padre Firmino. Tinha o eco de seus passos na igreja vazia à noite. Tinha o frio do chão de pedra nos meus joelhos machucados. Uma noite, após mais uma sessão de humilhação na igreja, tomei uma decisão desesperada. Não poderia continuar vivendo assim. Se não podia fugir, se não podia falar, talvez pudesse acabar com tudo de outra maneira. No dia seguinte, peguei alguns comprimidos do calmante que o médico havia receitado e os escondi embaixo do colchão. A cada dia, guardava 1 ou 2, acumulando o suficiente para o que planejava fazer. Mas o destino, ou talvez Deus, o verdadeiro, não aquele que meu pai e o padre deturpavam, tinha outros planos para mim. Na manhã seguinte ao dia em que decidi que tomaria todos os comprimidos de uma vez, o anúncio que mudaria tudo chegou a Itaipava do Sul. O bispo da diocese, Dom Evaristo, faria uma visita à paróquia para uma missa especial de confirmação. O anúncio da visita do bispo acendeu em mim uma pequena chama de esperança. Dom Evaristo era conhecido em toda a região como um homem justo e severo, que não tolerava desvios de conduta no clero. Suas visitas às paróquias eram raras e sempre causavam um rebuliço. Era como se um general viesse inspecionar as tropas. Padre Firmino, normalmente tão seguro de si, parecia nervoso nas missas que se seguiram ao anúncio. O bispo chegará em 3 semanas. Ele informou em um domingo, sua voz traindo um leve tremor. Precisamos preparar tudo para recebê-lo com a dignidade que merece. Observei como meu pai e o padre trocaram olhares tensos após o anúncio. Algo na autoridade que Dom Evaristo representava os preocupava, e essa preocupação acendeu em mim a primeira fagulha de um plano. Enquanto isso, as visitas noturnas à igreja continuaram, agora com uma crueldade renovada, como se os 2 homens sentissem que seu poder sobre mim estava de alguma forma ameaçado. Numa dessas noites, quando o outono já esfriava o ar de Itaipava do Sul, algo dentro de mim se quebrou completamente. Hoje você vai ficar completamente de pele, ordenou meu pai, sua voz carregando aquele tom que eu havia aprendido a temer. Não, papai, por favor, implorei, abraçando meu próprio corpo como se pudesse me proteger. Está muito frio, e isso é... Não terminei a frase. O tapa veio rápido e forte, atingindo meu rosto com tanta força que cambaleei para trás, quase caindo. Você ousa desobedecer? Rugiu ele, agarrando meu braço com força suficiente para deixar marcas. Quem você pensa que é para questionar? Padre Firmino, que observava da penumbra, deu um passo à frente.
Seu rosto normalmente corado estava pálido, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade perturbadora. Américo, disse ele, sua voz falsamente suave, lembre-se que estamos na casa de Deus. Violência física não é necessária. A menina vai aprender. Ele se virou para mim e, pela primeira vez, dirigiu-se diretamente a mim com aquele tom que usava nos sermões de domingo, mas agora distorcido por algo terrível. Cecília, a desobediência é o pior dos pecados. Foi assim que Eva caiu, e é assim que todas as mulheres caem. Você quer cair no pecado? Tremendo incontrolavelmente, tanto de frio quanto de medo, balancei a cabeça negativamente. Então prove sua obediência, continuou ele, olhando para minhas roupas. Prove que quer ser salva. Com lágrimas escorrendo pelo rosto e um nó na garganta que mal me deixava respirar, comecei a tirar a roupa peça por peça. Primeiro o vestido, depois a combinação, finalmente as peças íntimas, até estar completamente exposta sob o olhar dos dois homens. O frio da igreja penetrava minha pele, mas era o frio interior que me consumia, um vazio gelado onde antes havia inocência e fé. Agora ajoelhe-se e reze, ordenou meu pai, sua voz baixa e rouca. Ajoelhei-me no chão de pedra, os joelhos já calejados de tantas noites semelhantes. Fechei os olhos com força, não querendo ver os olhares que percorriam meu corpo, e comecei a murmurar orações automáticas, palavras vazias que já não tinham significado para mim. Nesse momento, ouvi Padre Firmino se aproximar. Ele parou bem na minha frente e disse: Abra os olhos, Cecília. Olhe para o crucifixo enquanto reza. Abri os olhos relutantemente, apenas para descobrir que ele havia se posicionado de tal forma que eu tinha que olhar para ele, e não para o altar, enquanto rezava. Seu rosto estava a poucos centímetros do meu, e havia em seus olhos algo que me fez querer gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta. Você entende o que estamos fazendo aqui, não entende? Perguntou ele, sua voz apenas um sussurro. Estamos salvando sua alma. O corpo é apenas carne pecaminosa. É preciso humilhá-lo para que a alma se eleve. Enquanto ele falava, percebi que meu pai tinha se afastado, indo em direção à porta principal da igreja. Ouvi o clique da fechadura. Ele estava nos trancando dentro do templo. Seu pai me deu permissão para intensificar sua purificação, continuou o padre, agora colocando uma mão gelada em meu ombro. A partir de hoje, vamos aprofundar seu aprendizado. O terror que senti naquele momento é algo que não consigo descrever completamente. Era como se todo o ar tivesse sido sugado da igreja, como se as próprias paredes fossem desabar sobre mim. Por um instante, considerei correr, gritar, lutar, mas para onde? Para quem? Quem acreditaria na minha palavra contra a do estimado Padre Firmino e do respeitado seu Américo? O que aconteceu a seguir permanece em minha memória como flashes fragmentados, imagens distorcidas que minha mente tentou bloquear para me proteger. Lembro das mãos do padre, frias como as de um cadáver, me tocando com uma pretensa solenidade, como se estivesse realizando algum ritual profano. Lembro de suas orações murmuradas enquanto cometia aquelas atrocidades, usando o nome de Deus para justificar o injustificável. Lembro do meu pai retornando mais tarde, observando com uma expressão que mesclava satisfação e algo que só muitos anos depois reconheci como culpa. Lembro de voltar para casa naquela noite, sentindo-me completamente vazia, como se não houvesse mais nada dentro de mim, além de um grande buraco negro que consumia tudo: esperança, fé, dignidade. Nos dias que se seguiram, não consegui olhar minha mãe nos olhos. Como poderia? Que palavras poderiam expressar o horror que eu estava vivendo? E mesmo se encontrasse as palavras, que garantia tinha de que seria acreditada? Em Itaipava do Sul, a palavra de uma adolescente não valia nada contra a de um pai de família respeitado e um padre querido por todos. Minha saúde piorou drasticamente. Parei de comer, perdendo tanto peso que minhas roupas ficavam penduradas em meu corpo como em um cabide. À noite,
Os pesadelos eram tão intensos que eu acordava gritando, assustando Carmen, que começou a pedir para dormir no quarto da mamãe. Durante o dia, eu vagava como um fantasma pela casa e pela escola, presente apenas no corpo, minha mente sempre distante, buscando um escape que não existia. Foi Dona Clotilde, minha professora de português, quem primeiro percebeu a gravidade da situação. Um dia, depois da aula, ela me chamou para conversar. "Cecília, o que está acontecendo com você?" perguntou, seus olhos gentis demonstrando uma preocupação genuína. Quis contar, quis derramar todo aquele veneno que me corroía por dentro, mas as palavras ficaram presas na garganta. Anos de silêncio forçado e medo haviam me ensinado a desconfiar até mesmo da bondade. "Estou só cansada, professora", respondi, evitando seu olhar. "Cecília", ela insistiu, colocando a mão no meu ombro, o que me fez recuar instintivamente. "Seja o que for que esteja acontecendo, você pode contar comigo. Estou aqui para ajudar." Aquelas palavras simples, aquela oferta sincera de ajuda, quase quebrou minha resolução de silêncio. Quase. Mas então lembrei do que havia acontecido na noite anterior na igreja, e o medo foi mais forte. "Obrigada, professora", murmurei, antes de sair rapidamente da sala, deixando Dona Clotilde com uma expressão de impotência que se somava às minhas próprias dores. As visitas à igreja continuaram, agora com uma crueldade crescente. O padre, tendo cruzado todos os limites do sagrado, parecia cada vez mais ousado em suas purificações. Meu pai, por vezes, parecia desconfortável com os excessos de Padre Firmino, mas nunca o suficiente para interromper aquele pacto diabólico que haviam estabelecido. Uma noite, enquanto me vestia após mais uma sessão de horror, ouvi os dois conversando em voz baixa perto do altar. "Estou preocupado com a visita do bispo", dizia o padre. "Dom Evaristo tem fama de ser muito rigoroso. Se ele descobrir..." "Ninguém vai descobrir nada", respondeu meu pai com firmeza. "Quem acreditaria na palavra dela contra a nossa? Somos homens respeitados na comunidade." "Mesmo assim", insistiu o padre, "precisamos ser mais cuidadosos nas próximas semanas. Nada de marcas visíveis. E talvez seja melhor suspender nossas sessões até que o bispo vá embora." Meu pai pareceu considerar por um momento, depois assentiu. "Você tem razão. Vamos dar um tempo. A garota não vai a lugar nenhum. Podemos retomar depois." Aquela conversa, ouvida por acaso, plantou a semente do meu plano. Eles estavam com medo do bispo. Havia alguém cuja autoridade eles temiam. E essa era minha chance. Talvez a única que teria. Na semana seguinte, como combinado entre eles, não houve visita noturna à igreja. Foi o primeiro respiro que tive em anos. Usava cada minuto daquela trégua temporária para planejar, para juntar coragem. Eu não poderia falar diretamente com o bispo. Sabia que seria impedida. Mas talvez pudesse escrever, deixar um bilhete, algo que chegasse às mãos dele sem que meu pai ou o padre soubessem. Comecei a escrever uma carta, escondida embaixo das cobertas tarde da noite, usando a luz fraca que entrava pela janela. No início, as palavras não vinham. Como descrever o indescritível? Como colocar no papel os horrores vividos sem morrer de vergonha? Mas aos poucos, como um filete de água que quebra uma barragem, as palavras começaram a fluir. "Excelentíssimo Dom Evaristo", escrevi com mãos trêmulas. "Meu nome é Cecília Aparecida Mendonça. Tenho 17 anos e sou filha de Américo Mendonça. O que vou contar é difícil, mas é a verdade perante Deus." Descrevi tudo, sem poupar detalhes. As visitas noturnas à igreja, a humilhação, os abusos, o pacto entre meu pai e o padre. Cada palavra que escrevia era como arrancar um espinho da alma. Doloroso, mas necessário para a cura. Terminei a carta implorando por ajuda, por intervenção, por justiça. "Sei que posso não ser acreditada", concluí, "mas peço que o Senhor, como representante de Deus, investigue. Observe como o padre Firmino age perto de meninas jovens. Pergunte às outras moças da paróquia se ele já as convidou para conversas particulares na sacristia. A verdade aparecerá.
Dobrei a carta várias vezes e a escondi dentro do forro do meu vestido de domingo, aquele que usaria para a missa especial com o bispo. Agora precisava apenas esperar e rezar, não mais para o Deus distorcido de meu pai e do padre, mas para um Deus de justiça que eu esperava ainda existir em algum lugar. A espera foi angustiante. Cada dia parecia se arrastar. Cada noite trazia consigo o medo de que meu pai mudasse de ideia e retomasse as visitas à igreja antes da chegada do bispo. Minha mãe, notando minha agitação crescente, tentou me acalmar à sua maneira silenciosa, preparando meus pratos favoritos, arrumando meu cabelo com cuidado especial, pequenos gestos que diziam o que ela não podia expressar em palavras. Uma tarde, enquanto ajudava a mamãe a estender roupa no varal dos fundos, ela se aproximou mais do que o normal e sussurrou, tão baixo que quase não ouvi. Seja o que for que esteja planejando, tenha cuidado, minha filha. Olhei para ela surpresa, vendo em seus olhos um conhecimento que ela nunca havia admitido. Será que ela sabia? Será que sempre soube e, como eu, estava presa em uma teia de medo e silêncio? Mamãe, comecei, mas ela balançou a cabeça levemente, indicando que não devíamos conversar ali. Mais tarde, quando estávamos sozinhas na cozinha preparando o jantar, ela continuou em voz baixa. Seu pai não é o homem que todos pensam que é. Eu sei disso há muito tempo. Ela fez uma pausa, amassando a massa do pão com mais força que o necessário. Não posso te proteger como deveria, nunca pude, mas quero que saiba que, seja o que for que aconteça, estou do seu lado. Aquelas palavras, aquela pequena confissão, foram como um bálsamo para minha alma ferida. Não estava completamente sozinha. Minha mãe, à sua maneira limitada pelas circunstâncias de sua própria vida, estava comigo. Na véspera da chegada do bispo, não consegui dormir. Passei a noite repassando mentalmente cada detalhe do plano. A carta estava segura, escondida onde ninguém a encontraria antes da hora. Tudo o que precisava fazer era chegar perto o suficiente do bispo durante a missa para entregá-la diretamente em suas mãos. Mas, e se não conseguisse? E se meu pai ou o padre percebessem o que eu estava fazendo? O medo me consumia, trazendo com ele náuseas que me fizeram correr para o banheiro várias vezes durante a noite. Quando o sol finalmente nasceu, eu estava exausta, mas determinada. Aquele seria o dia em que o silêncio acabaria. A notícia da chegada de Dom Evaristo espalhou-se rapidamente pela pequena Itaipava do Sul. Por volta das 10 horas da manhã, um carro preto e reluzente, muito diferente dos veículos simples da cidade, estacionou em frente à casa paroquial. O bispo havia chegado. De nossa casa, podia ver o movimento na praça central. Pessoas se reuniam para dar as boas-vindas à importante visita, vestindo suas melhores roupas, mesmo não sendo domingo. Padre Firmino, com seu rosto vermelho e suado, parecia nervoso enquanto recebia seu superior. Dom Evaristo era um homem alto e magro, de cabelos completamente brancos e um rosto marcado por rugas profundas que lhe davam um ar de sabedoria severa. Usava os paramentos completos de sua posição, o que o tornava ainda mais imponente. Ao seu lado, Padre Firmino parecia diminuído, quase insignificante. A missa especial seria realizada às 5 da tarde. Durante todo o dia, a agitação na cidade foi crescendo. As mulheres preparavam quitutes para a recepção que seguiria à celebração, os homens ajudavam a decorar a igreja com flores e fitas. Era como se um evento extraordinário estivesse prestes a acontecer. E de fato estava, embora não da maneira que todos imaginavam. Quando chegou a hora de nos arrumarmos para a missa, senti meu estômago se contorcer em nós. Vesti meu vestido de domingo com cuidado, certificando-me de que a carta continuava segura em seu esconderijo. Penteei o cabelo, prendi-o com fitas, tentando parecer o mais normal possível, embora meu coração batesse tão forte que parecia que todos poderiam ouvi-lo. "Você está bem?" perguntou Carmen, notando minha palidez. "Parece doente." "Estou bem", respondi automaticamente, a mesma resposta que vinha dando há anos, mesmo quando estava despedaçada por dentro. Meu pai entrou no quarto sem bater, como de costume.
Estão prontas? Perguntou, seu tom impaciente. Não quero chegar atrasado para a missa do bispo. Havia algo em seus olhos, uma inquietação que reconheci imediatamente. Apesar de suas palavras para o padre, ele estava considerando retomar as visitas noturnas à igreja. A trégua estava perto do fim. Era hoje ou nunca. A igreja matriz de São Sebastião nunca esteve tão cheia. Pessoas de toda Itaipava do Sul e até mesmo de cidades vizinhas vieram para a missa especial presidida por Dom Evaristo. O ar estava carregado de expectativa, o burburinho das conversas preenchendo o espaço normalmente silencioso. Nossa família chegou 20 minutos antes do início da celebração. Meu pai insistindo em sentar na primeira fileira, como sempre. Somos membros importantes desta comunidade, repetia ele sempre que alguém questionava sua insistência em ficar tão à frente. Hoje, essa proximidade serviria ao meu propósito. Sentada entre minha mãe e minha irmã Carmen, eu tremia tanto que tive que segurar as mãos no colo para disfarçar. A carta parecia queimar dentro do forro do meu vestido, um segredo prestes a explodir. Olhei ao redor, tentando parecer casual, procurando o melhor momento para me aproximar do bispo. Padre Firmino circulava pela igreja, visivelmente nervoso, ajeitando arranjos de flores, verificando se tudo estava perfeito para impressionar seu superior. Quando passou por nosso banco, lançou-me um olhar rápido, mas significativo. Um lembrete silencioso do poder que exercia sobre mim, uma ameaça velada para que eu mantivesse o silêncio. Ao seu lado, andando com a solenidade de sua posição, estava Dom Evaristo, cumprimentando os fiéis com um aceno de cabeça. De perto, ele parecia ainda mais imponente. Tinha olhos perspicazes que pareciam enxergar além das aparências, e uma expressão severa que inspirava mais respeito que afeto. Aquele é o bispo, sussurrou Carmen ao meu lado, impressionada com os paramentos elaborados. Sim, respondeu meu pai, inclinando-se para a frente. E depois da missa, serei apresentado a ele. Padre Firmino fará questão de mencionar todo o trabalho que realizei para a paróquia. Seu tom era de orgulho, como se fosse receber uma medalha por bons serviços, não como alguém que deveria temer o julgamento pelos seus atos. Aquela arrogância, aquela certeza de impunidade, foi a gota d'água. Naquele momento, qualquer hesitação que ainda pudesse ter desapareceu. Ele precisava ser detido, ambos precisavam, e eu seria o instrumento dessa justiça. A missa começou pontualmente às 5 horas. Os cânticos encheram a igreja, as vozes unidas em louvores que outrora significavam tanto para mim, mas que agora soavam vazios depois de tudo o que vivi dentro daquelas paredes. Observei Dom Evaristo presidindo a celebração, sua voz forte e clara ecoando sob o teto abobadado. Ao seu lado, Padre Firmino parecia um menino pego em travessura, sempre olhando de soslaio para seu superior, como se temesse ser descoberto a qualquer momento. Durante o sermão, Dom Evaristo falou sobre integridade, sobre como os representantes de Deus na terra deveriam ser exemplos imaculados de virtude. A hipocrisia é um dos piores pecados, declarou ele, sua voz trovejando pela igreja. Aqueles que usam o manto da fé para esconder ações impuras serão julgados com mais severidade, pois traem não apenas os homens, mas o próprio Deus. Vi Padre Firmino engolir em seco, seu rosto normalmente corado, agora pálido como cera. Ao meu lado, meu pai se remexeu desconfortavelmente no banco. Estavam sentindo o peso de suas consciências? Ou apenas temiam que seus segredos pudessem vir à tona? A hora da comunhão chegou, o momento que eu aguardava. Conforme os fiéis formavam fila para receber a hóstia, minha mão trêmula encontrou a carta escondida. Com um movimento discreto, retirei-a do esconderijo e a segurei firmemente. Nossa fileira levantou-se para juntar-se à fila. Meu pai foi na frente, seguido por mamãe, depois eu e Carmen por último. O caminho até o altar nunca pareceu tão longo. Cada passo era um esforço consciente para não desmoronar sob o peso daquela decisão. À minha frente, mamãe olhou para trás brevemente
e nossos olhares se encontraram. Algo em seus olhos me disse que ela sabia, que de alguma forma podia sentir o que estava prestes a acontecer. Quando meu pai se ajoelhou diante do bispo para receber a comunhão, pude ver como ele baixou a cabeça em uma demonstração de falsa piedade que me revirou o estômago. Depois, foi a vez de mamãe, que recebeu a hóstia com uma reverência silenciosa. Então, chegou minha vez. Ajoelhei-me diante de Dom Evaristo, olhando diretamente em seus olhos. Algo em meu olhar deve ter comunicado a urgência, o desespero, pois ele manteve seu olhar fixo no meu por um momento mais longo que o normal. O corpo de Cristo, disse ele, estendendo a hóstia. Amém, respondi, recebendo a hóstia com a mão esquerda, enquanto com a direita, num movimento rápido mas preciso, deslizei a carta dobrada para dentro da manga de sua vestimenta. Vi seus olhos se arregalarem ligeiramente em surpresa, mas ele não fez nenhum movimento para impedir ou revelar meu gesto. Levantei-me rapidamente e voltei para o banco, o coração batendo tão forte que temia que todos pudessem ouvi-lo. De volta ao meu lugar, não consegui rezar. Apenas fixei o olhar no altar, observando Dom Evaristo continuar a distribuir a comunhão. Em determinado momento, vi sua mão livre tocar discretamente a manga onde eu havia colocado a carta, como se para confirmar que algo realmente estava lá. Ao meu lado, meu pai parecia em paz, absorto em suas orações, completamente alheio ao que eu acabara de fazer. O restante da missa passou como um borrão. Minhas mãos estavam geladas, minha boca seca, minha mente alternando entre o terror do que poderia acontecer se meu plano desse errado e a esperança desesperada de que finalmente alguém me ouviria. Após a bênção final, Dom Evaristo anunciou que receberia cumprimentos dos fiéis na casa paroquial, onde também seria servida uma pequena recepção. Meu pai, ansioso para impressionar o bispo, insistiu que toda a família fosse. É uma honra sermos recebidos pelo bispo, declarou ele, ajeitando a gravata enquanto saíamos da igreja. Na casa paroquial, a tensão dentro de mim crescia a cada minuto. O local estava cheio, pessoas se aglomerando para falar com Dom Evaristo, que recebia a todos com um sorriso contido, mas educado. Observei-o de longe, notando como, em certo momento, ele se afastou discretamente para uma sala lateral. Minutos depois, voltou com uma expressão diferente, mais grave, mais concentrada. Seus olhos percorreram a sala até encontrarem os meus. Por um brevíssimo instante, nossos olhares se cruzaram e senti que ele havia lido minha carta. Um calafrio percorreu minha espinha. Não sabia se de medo ou alívio. Padre Firmino, a voz de Dom Evaristo cortou o burburinho da sala como uma faca. Preciso falar com o senhor em particular. Agora. O tom não admitia recusa. Padre Firmino, que conversava animadamente com alguns membros influentes da comunidade, parou no meio de uma frase. Seu rosto, já naturalmente corado, adquiriu um tom quase púrpura. Claro, Excelência, respondeu ele, tentando manter a compostura, mas sua voz traiu seu nervosismo. Os dois se retiraram para o escritório da casa paroquial, deixando para trás um silêncio momentâneo seguido por um murmúrio de curiosidade. O que poderia ser tão urgente? Por que o bispo parecia tão sério? Meu pai, que observava a cena de perto, franziu o senho. Algo em seu instinto deve ter soado um alarme, pois ele começou a olhar ao redor, como se procurasse por algo, ou alguém fora do lugar. Seus olhos eventualmente pousaram em mim, e naquele instante soube que ele suspeitava. O que você fez? Sibilou ele, aproximando-se rapidamente e agarrando meu braço com força suficiente para deixar marcas. O que você disse a eles? Antes que eu pudesse responder, a porta do escritório se abriu novamente. Dom Evaristo reapareceu, seu rosto uma máscara de gravidade. Ao seu lado, Padre Firmino parecia ter envelhecido 10 anos em questão de minutos, pálido, trêmulo, derrotado. Senhoras e senhores, anunciou Dom Evaristo, sua voz firme e autoritária, silenciando instantaneamente o salão. Peço a todos que se retirem.
exceto a família Mendonça. Tenho um assunto urgente a tratar com seu Américo e sua família. Um burburinho de surpresa percorreu a sala. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas todos sentiam que algo extraordinário estava prestes a ocorrer. Relutantemente, os convidados começaram a se retirar, lançando olhares curiosos em nossa direção. Quando o último convidado saiu e a porta se fechou, restamos apenas nós, minha família, o bispo e um padre Firmino visivelmente perturbado. O silêncio que se seguiu era denso, quase sufocante. Seu Américo, começou Dom Evaristo, sua voz agora gélida. Recebi hoje informações gravíssimas sobre condutas suas e do padre Firmino, que, se verdadeiras, constituem não apenas um pecado mortal, mas também um crime perante as leis dos homens. Meu pai empalideceu, mas rapidamente recuperou a compostura. Não sei do que Vossa Excelência está falando, respondeu com uma confiança forçada. Dom Evaristo retirou minha carta do bolso de sua vestimenta e a ergueu. Esta carta, escrita por sua filha Cecília, contém acusações de natureza tão grave que me deixaram profundamente perturbado. Padre Firmino já confessou parcialmente sua participação nos atos descritos aqui. Todos os olhares se voltaram para mim. O de meu pai era de puro ódio, o de mamãe de uma dor misturada com um estranho alívio, o de Carmen de confusão e medo. O de Padre Firmino era o mais difícil de decifrar, uma mistura de vergonha, raiva e algo que parecia quase... alívio? Ela está mentindo! Explodiu meu pai, dando um passo em minha direção, os punhos cerrados. É uma menina rebelde que sempre causou problemas. Inventou essa história para nos prejudicar. Dom Evaristo interpôs-se entre nós, sua figura alta e imponente como uma barreira. Não se aproxime dela, ordenou com uma autoridade que fez meu pai recuar. Padre Firmino já admitiu que vocês levavam a menina à igreja durante a noite. Ele disse que era para orações especiais, mas sua hesitação e seu comportamento me dizem outra coisa. Meu pai olhou para o padre com descrença, como se tivesse sido traído. Você contou a ele? Você quebrou nosso acordo? Aquelas palavras foram sua condenação. A confissão involuntária pairou no ar, pesada e irrefutável. Então é verdade, disse Dom Evaristo, sua voz agora trêmula de indignação. Vocês realmente... Ele não conseguiu terminar a frase, como se as palavras fossem demasiado horríveis para serem pronunciadas. Foi nesse momento que algo dentro de mim se rompeu completamente. Anos de silêncio forçado, de humilhação, de dor suprimida, tudo explodiu em um grito que parecia vir das profundezas da minha alma. É verdade, tudo é verdade, gritei, as lágrimas jorrando pelo meu rosto. Eles me levavam para a igreja à noite. Papai me obrigava a tirar tudo na frente do altar. Dizia que era para me purificar. E o padre ficava escondido, observando tudo. Depois ele começou a participar também. Não consegui continuar. Os soluços sacudiam meu corpo com tanta força que mal conseguia ficar de pé. Mamãe correu para mim, envolvendo-me em seus braços magros, mas surpreendentemente fortes. Minha filha, repetia ela, chorando também. Por que não me contou? Por que não me deixou ajudar? Ele disse que mataria você se eu contasse, respondi entre soluços. Disse que ninguém acreditaria em mim, que todos pensariam que eu era uma mentirosa, uma pecadora. Dom Evaristo assistia à cena com uma mistura de horror e compaixão. Depois, virando-se para meu pai e para o padre, seu rosto endureceu novamente. Seu Américo Mendonça, a partir deste momento, está proibido de entrar em qualquer igreja desta diocese. Quanto a você, Padre Firmino, está suspenso de todas as suas funções sacerdotais até segunda ordem. Amanhã mesmo comunicarei o caso às autoridades civis. O que vocês fizeram não é apenas um pecado mortal, é um crime que deve ser punido pelas leis dos homens. Meu pai, vendo seu mundo desabar, fez um último esforço desesperado. Você vai acreditar na palavra de uma menina perturbada contra a minha? Contra a de um padre?
Ninguém na cidade vai acreditar nisso. Ninguém. Eu acredito, disse minha mãe, sua voz surpreendentemente firme. Eu sempre soube que algo estava errado. Os pesadelos dela, o medo, as mudanças. Como pude ser tão covarde? Como pude não ver o que estava diante dos meus olhos? E eu também acredito, acrescentou uma voz da porta. Era Dona Clotilde, minha professora. Ela estava pálida, trêmula, mas determinada. Há meses noto as mudanças em Cecília. Tentei conversar com ela, mas sempre havia uma barreira de medo. Agora entendo por quê. Não sei como ela soube o que estava acontecendo, como chegou ali naquele momento crucial. Talvez tenha ouvido os rumores sobre a reunião privada, talvez tenha sido guiada por alguma intuição. O que importa é que estava ali, mais uma voz a se juntar à minha, mais uma testemunha contra o muro de silêncio que por tanto tempo me aprisionou. Meu pai, vendo-se encurralado, recorreu à última arma que sempre usou tão bem: a violência. Com um rugido de fúria, avançou em minha direção, punhos erguidos, rosto contorcido em uma máscara de ódio puro. Você vai se arrepender disso, sua ingrata. Vou te ensinar a manter a boca fechada. Tudo aconteceu muito rápido. Dom Evaristo tentou interceptá-lo, mas não foi rápido o suficiente. Minha mãe se colocou na frente, tentando me proteger. O punho de meu pai atingiu o rosto dela com um som horrível que nunca esquecerei. Ela caiu, sangue escorrendo de seu nariz. Aquela cena, minha mãe caída, sangue manchando seu melhor vestido, finalmente defendendo-me ao custo de sua própria segurança, foi o ponto final. Algo dentro de mim, que havia sido silenciado por anos de abuso, finalmente encontrou sua voz. Chega! Gritei com uma força que não sabia possuir. Acabou, pai. Acabou o seu poder sobre mim, sobre mamãe, sobre todos nós. Você não é o homem de bem que todos pensam. Você é um monstro, e agora todos vão saber. Meu grito pareceu paralisá-lo. Ele olhou ao redor, como se de repente percebesse as consequências do que havia feito, do que havia sido revelado. Seu império de respeito e admiração, construído sobre mentiras, estava ruindo diante de seus olhos. Com um último olhar de ódio em minha direção, ele correu para a porta e desapareceu na noite. Aquela noite marcou o fim do meu pesadelo e o início de uma nova batalha, a batalha pela verdade, pela justiça e pela minha própria recuperação. Mas pela primeira vez em anos, enquanto ajudava minha mãe a se levantar, enquanto recebia o apoio de Dona Clotilde e a proteção de Dom Evaristo, senti algo que havia esquecido: esperança. A pequena semente de coragem que plantei ao escrever aquela carta finalmente havia germinado, rompendo o solo duro do medo e do silêncio. E embora o caminho à frente fosse incerto e certamente difícil, eu não estava mais sozinha. A verdade, por mais dolorosa que fosse, havia finalmente vindo à luz. Os dias que se seguiram à confrontação na casa paroquial foram um turbilhão. Meu pai havia desaparecido na noite da revelação, fugindo como o covarde que era por baixo daquela fachada de homem respeitável. Padre Firmino foi imediatamente afastado de suas funções e levado por Dom Evaristo para a sede da diocese em Curitiba, onde ficaria até que as autoridades eclesiásticas e civis decidissem seu destino. Para mim e minha mãe, começou uma jornada difícil, mas libertadora. Ao amanhecer do dia seguinte, ainda estávamos na casa paroquial, onde passamos a noite sob a proteção de Dom Evaristo. Minha mãe tinha o rosto inchado pelo golpe que recebera, mas havia em seus olhos uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Não podemos voltar para aquela casa, disse ela, segurando minhas mãos entre as suas. Não depois de tudo o que aconteceu lá. Mas para onde iremos, mamãe? Perguntei, sentindo o peso da incerteza sobre nós. Foi Dona Clotilde quem nos ofereceu o primeiro abrigo. Venham para minha casa, disse ela com firmeza. Tenho um quarto extra, e vocês podem ficar o tempo que for necessário. Aquela professora, que eu sempre admirei pela inteligência e gentileza, tornou-se a primeira pessoa a estender a mão quando mais precisávamos.
Seu pequeno apartamento acima da farmácia central de Itaipava do Sul se transformou em nosso refúgio temporário. Mas a situação era complexa. Enquanto nos mudávamos para a casa de Dona Clotilde, a notícia do escândalo se espalhou pela pequena Itaipava do Sul, como fogo em palha seca. Em questão de horas, toda a cidade sabia que seu Américo Mendonça e o padre Firmino haviam sido acusados de atos terríveis contra mim. As reações foram mistas. Algumas pessoas, principalmente as mulheres da cidade, vieram nos oferecer apoio discreto. Outras, incrédulas, nos olhavam com desconfiança nas ruas. Como pode uma menina fazer tais acusações contra homens tão respeitáveis? Ouvi alguém murmurar no mercado. O pior veio quando Carmen voltou da escola chorando, porque as outras crianças a chamavam de irmã da mentirosa. Tadeu, meu irmão que estava no seminário, enviou uma carta fria dizendo que não podia acreditar que eu tivesse difamado um homem de Deus e que estava orando pela minha alma. Apenas Augusto, meu irmão mais velho, e Verônica, minha irmã que morava em Londrina, ofereceram apoio irrestrito quando souberam do ocorrido. Verônica, inclusive, veio nos visitar assim que soube, trazendo consigo não apenas conforto emocional, mas também uma proposta. Vocês não podem continuar aqui, disse ela, sentada na pequena sala de Dona Clotilde. As pessoas vão sempre olhar para vocês como aquelas do escândalo da igreja. Venham para Londrina comigo. É uma cidade grande, ninguém conhece vocês lá. Podem recomeçar. A ideia de recomeçar em um lugar onde ninguém nos conhecesse era tentadora, mas também assustadora. Como deixar para trás tudo o que conhecíamos? Como reconstruir nossas vidas do zero? A decisão foi tomada por circunstâncias que estavam além do nosso controle. 3 semanas após a confrontação, um oficial de justiça bateu à porta de Dona Clotilde com um papel nas mãos. Era uma intimação. Eu e minha mãe deveríamos comparecer ao fórum da comarca de Guarapuava para depor no processo contra meu pai e o padre Firmino. Guarapuava ficava a quase 3 horas de Itaipava do Sul, e o fórum era um prédio imponente que me intimidou assim que o vi. Dentro dele, em uma sala fria e austera, prestei meu depoimento diante de um juiz de expressão severa, mas olhos compassivos. Durante horas, tive que reviver cada detalhe daquele pesadelo, enquanto um escrivão batia nas teclas de uma máquina de escrever, registrando meu sofrimento em letras pretas sobre papel branco. Minha mãe também depôs, contando como sempre suspeitou que algo estava errado, mas como o medo e anos de submissão a impediram de agir. Seu testemunho, embora doloroso para ela, foi crucial para corroborar minha história. No final da audiência, o juiz nos informou que um mandado de prisão havia sido expedido contra meu pai, mas que ele ainda não havia sido localizado. Quanto ao padre Firmino, estava sob custódia da igreja, aguardando julgamento pelo tribunal eclesiástico, mas também responderia criminalmente quando o processo avançasse. "E quanto a nós?" perguntou minha mãe ao promotor, um homem jovem de olhar compassivo. "Podemos voltar para nossa casa?" "Tecnicamente, sim", respondeu ele. "Mas recomendo cautela. Nem todos na cidade acreditam na versão de vocês. Pode ser desconfortável." Desconfortável era um eufemismo. Quando voltamos a Itaipava do Sul naquela noite, encontramos nossa casa com as janelas quebradas e palavras horríveis pintadas na fachada. Alguém havia tentado incendiar a varanda, mas os vizinhos conseguiram apagar o fogo antes que se espalhasse. Foi a gota d'água. Naquela mesma noite, sentadas ao redor da mesa de Dona Clotilde, tomamos a decisão. Iríamos para Londrina com Verônica. "Tenho um apartamento pequeno, mas aconchegante", disse minha irmã. "Tem espaço suficiente para nós 3, e conheço uma fábrica de tecidos que está contratando. Mamãe poderia trabalhar lá. E você, Cecília, poderia terminar os estudos em uma escola diferente, onde ninguém conhece sua história." A perspectiva de um novo começo, longe das sombras do passado, finalmente acendeu uma pequena chama de esperança em meu coração. Era assustador, sim, mas também libertador. Na manhã seguinte, começamos a empacotar o pouco que tínhamos conseguido salvar de nossa casa.
Enquanto dobrávamos roupas e separávamos os poucos objetos de valor sentimental, Carmen, que estava estranhamente quieta, finalmente falou. Ainda não entendo por que papai fez aquilo com você, Cecília. O quarto ficou em silêncio. Como explicar a uma menina de 12 anos a maldade que existe no mundo? Como fazê-la entender algo que nem mesmo eu compreendia completamente? Algumas pessoas, mesmo as que parecem boas por fora, têm escuridão dentro delas, respondeu mamãe, salvando-me de ter que encontrar palavras. Seu pai, ele não era o homem que fingiu ser durante todos esses anos. Mas e agora? Ele nunca mais vai voltar? Perguntou Carmen, sua voz pequena e frágil. Não sei, minha filha, respondeu mamãe sinceramente. Mas por enquanto, temos que pensar em construir uma nova vida para nós. 3 dias depois, partimos para Londrina em um ônibus interestadual. Levávamos apenas 2 malas cada uma, contendo tudo o que restava de nossas vidas anteriores. Olhando pela janela, enquanto o ônibus deixava Itaipava do Sul, senti uma mistura de tristeza e alívio. Estava deixando para trás o cenário de meu pior pesadelo, mas também o único lar que já havia conhecido. A viagem foi longa e silenciosa. Cada uma de nós estava perdida em seus próprios pensamentos, tentando processar tudo o que havia acontecido e imaginar o que o futuro nos reservava. Para mim, aos 17 anos, era como se estivesse nascendo de novo. Assustador, mas também cheio de possibilidades. Londrina nos recebeu com o anonimato que tanto precisávamos. Era uma cidade em crescimento, cheia de pessoas de todos os cantos do país buscando novas oportunidades. O apartamento de Verônica ficava no 3º andar de um prédio modesto, mas bem cuidado, perto do centro. Tinha apenas 2 quartos, então Carmen e eu compartilhávamos um, enquanto mamãe dormia com Verônica. Os primeiros meses foram de adaptação. Mamãe conseguiu o emprego na fábrica de tecidos que Verônica havia mencionado. O trabalho era árduo e o salário modesto, mas ela parecia encontrar uma estranha satisfação em ganhar seu próprio dinheiro pela primeira vez na vida. Carmen foi matriculada em uma escola próxima e, após alguma resistência inicial, começou a fazer amigos. Eu, seguindo o conselho de Verônica, me inscrevi para terminar o ensino médio em um colégio estadual. Mas a transição não foi fácil. À noite, os pesadelos ainda me perseguiam. Durante o dia, qualquer homem que lembrasse vagamente meu pai ou o padre Firmino me fazia congelar de medo. Na escola, tinha dificuldade em me concentrar, e minha nova professora de português, uma senhora de meia-idade chamada Dona Eunice, frequentemente me pegava olhando pela janela, perdida em pensamentos sombrios. Foi Dona Eunice quem, percebendo minha luta silenciosa, me indicou para a psicóloga da escola, Doutora Lídia. Inicialmente, resistia à ideia de contar minha história para mais uma pessoa, mas Dona Eunice insistiu. Algumas feridas precisam de ar para cicatrizar, disse ela com gentileza. Relutante, comecei a ter sessões semanais com Doutora Lídia, uma mulher de uns 40 anos, de olhos gentis e voz calma. No início, eu mal conseguia falar sobre o que havia acontecido. As palavras ficavam presas na garganta, e eu passava a maior parte da sessão em silêncio, olhando para minhas mãos. Mas Doutora Lídia era paciente. Não há pressa, dizia ela. Estarei aqui quando você estiver pronta. Foi durante a 6ª sessão que algo se rompeu dentro de mim. Uma simples pergunta. Como você se sente hoje, Cecília? E de repente, as palavras começaram a jorrar, junto com lágrimas que eu nem sabia que ainda tinha para derramar. Contei tudo. Cada detalhe sórdido, cada noite de terror, cada sentimento de impotência e vergonha. Quando terminei, exausta e com a garganta dolorida de tanto chorar, Doutora Lídia simplesmente disse: "Você é a pessoa mais corajosa que já conheci, Cecília." Aquelas palavras, tão simples mas tão profundas, plantaram a primeira semente real de cura em meu coração. Se essa mulher, que ouvia histórias difíceis todos os dias, achava que eu era corajosa, talvez houvesse algo de valor em mim afinal. As sessões com Doutora Lídia continuaram, tornando-se um porto seguro em minha nova vida. Lentamente, comecei a processar o trauma,
a entender que o que aconteceu não foi minha culpa, que eu não tinha nada do que me envergonhar. Enquanto isso, a vida em Londrina seguia seu curso. Verônica nos apresentou a alguns de seus amigos e começamos a construir uma pequena rede de apoio. Mamãe, pela primeira vez em sua vida, estava fazendo suas próprias escolhas, descobrindo quem era fora da sombra dominadora de meu pai. Foi em uma dessas pequenas reuniões sociais, um churrasco no quintal de um colega de trabalho de Verônica, que conheci Osvaldo. Ele era alguns anos mais velho que eu, estudante de engenharia na universidade local, com um sorriso tímido e olhos que pareciam ver através das máscaras que todos usamos. Nosso primeiro encontro foi breve, apenas uma conversa casual enquanto servíamos nossos pratos. Mas havia algo nele, uma gentileza sem exigências, que me intrigou. Quando ele perguntou se poderia me ver novamente, fiquei surpresa comigo mesma por dizer sim. Nosso primeiro encontro foi um passeio no parque da cidade, seguido por um café em uma lanchonete despretensiosa. Conversamos sobre livros, filmes, sonhos para o futuro, assuntos leves, seguros, mas havia momentos em que nossos olhares se encontravam e eu sentia que ele percebia que havia mais em minha história do que eu estava compartilhando. Foi no terceiro encontro que finalmente contei a ele. Estávamos sentados em um banco do parque, observando o pôr do sol, quando de repente senti a necessidade de ser honesta. Se esse relacionamento nascente fosse para algum lugar, ele precisava saber quem eu era, o que eu havia vivido. Há algo que preciso te contar, comecei, minha voz trêmula. Algo sobre meu passado. Osvaldo ouviu em silêncio enquanto eu narrava de forma resumida, mas honesta, o que havia acontecido em Itaipava do Sul. Não entrei em detalhes gráficos, mas não omiti a essência da verdade. Quando terminei, estava tremendo, os olhos fixos no chão, temendo ver repulsa ou pena em seu rosto. Em vez disso, senti sua mão cobrir a minha, um toque leve, respeitoso de meus limites, mas presente. Obrigado por confiar em mim com isso, ele disse simplesmente. Você é uma sobrevivente, Cecília, e eu te admiro ainda mais por isso. Naquele momento, algo mudou entre nós. Não foi uma grande declaração de amor, não houve promessas grandiosas. Apenas um entendimento mútuo, um respeito que formaria a base de tudo o que viria depois. Nosso relacionamento progrediu lentamente, no meu ritmo. Osvaldo nunca pressionou, nunca exigiu mais do que eu estava pronta para dar. Com paciência e gentileza, ele me mostrou que nem todos os homens eram como meu pai ou o padre Firmino, que o toque poderia ser uma expressão de carinho genuíno, não de poder ou dominação. Enquanto isso, um capítulo do passado finalmente se fechou. Quase um ano após nossa fuga de Itaipava do Sul, recebemos a notícia. Meu pai havia sido encontrado em uma cidade do interior de São Paulo, vivendo sob nome falso. Ele foi preso e levado a julgamento. Fui chamada para depor novamente, desta vez em um tribunal formal. Foi uma das experiências mais difíceis da minha vida, estar na mesma sala que ele novamente, sentir seu olhar de ódio enquanto eu contava a minha história mais uma vez. Mas desta vez, eu não estava sozinha. Mamãe, Verônica, Carmen e, para minha surpresa e gratidão, Osvaldo estavam lá, sentados na primeira fileira, dando-me a força que precisava. O julgamento durou uma semana. No final, a justiça que eu mal ousava esperar finalmente chegou. Meu pai foi considerado culpado e condenado a 12 anos de prisão. Quanto ao padre Firmino, já havia sido expulso da igreja após o tribunal eclesiástico e agora aguardava seu próprio julgamento criminal. Saindo do tribunal naquele dia, senti como se um peso enorme tivesse sido retirado de meus ombros. Não era o fim da minha jornada de cura. Isso eu sabia que levaria muito mais tempo, mas era um marco significativo. A verdade havia prevalecido. Eu havia sido ouvida, acreditada, validada. De volta a Londrina, com a sombra do julgamento finalmente atrás de nós, a vida começou a ganhar um novo ritmo. Terminei o ensino médio e, incentivada por Osvaldo e doutora Lídia, me inscrevi para o vestibular da Universidade Estadual de Londrina, sonhando em me tornar professora. Para minha surpresa e alegria,
Fui aprovada. E assim, aos 19 anos, comecei uma nova fase da minha vida. Não mais definida pelo trauma que sofri, mas pelas escolhas que estava fazendo, pelos sonhos que estava perseguindo. Osvaldo esteve ao meu lado em cada passo, seu amor e apoio constantes como uma rocha em meio à turbulência. Quando me formei, 4 anos depois, foi ele quem estava na primeira fila, aplaudindo mais alto que todos. E foi após a cerimônia de formatura, sob o mesmo céu estrelado de Londrina que nos viu nos apaixonar, que ele se ajoelhou e pediu minha mão em casamento. Disse sim, é claro. Não porque precisava de um homem para me completar ou me proteger, mas porque havíamos construído algo belo juntos. Uma relação baseada em respeito mútuo, compreensão e amor verdadeiro. Nos casamos em uma cerimônia simples, apenas com família e amigos próximos. Não foi em uma igreja, eu nunca mais consegui entrar em uma sem sentir calafrios, mas em um jardim florido, sob a luz dourada do sol poente. Mamãe chorou durante toda a cerimônia, mas eram lágrimas de alegria. Verônica foi minha madrinha. Carmen, agora uma adolescente, ajudou a organizar tudo. Até mesmo Augusto veio, trazendo sua esposa e filhos pequenos. A vida que Osvaldo e eu construímos juntos não foi perfeita, nenhuma vida é, mas foi nossa, construída sobre alicerces sólidos de honestidade, respeito e amor. Tivemos 3 filhos maravilhosos, e enquanto os criava, prometi a mim mesma que eles nunca conheceriam o tipo de medo que havia definido minha própria infância. Quando Osvaldo recebeu uma proposta de emprego em Chapecó, Santa Catarina, alguns anos depois, decidimos aceitar a mudança. Era uma oportunidade para ele profissionalmente, e para mim, uma chance de finalmente deixar o passado para trás completamente, começando em um lugar onde ninguém conhecia nossa história. Chapecó se tornou nosso lar, o lugar onde criamos nossos filhos, onde construímos nossas vidas. E é aqui que estou agora, aos 72 anos, contando essa história. Não mais como uma vítima, mas como uma sobrevivente que encontrou, apesar de tudo, um caminho para a cura e para a felicidade. A vida em Chapecó nos recebeu de braços abertos. Quando chegamos aqui, nos anos 80, a cidade estava em pleno crescimento. Osvaldo logo se estabeleceu na empresa de engenharia, e eu consegui uma posição como professora na escola municipal. Nossos filhos, Jefferson, Miriam e Rogério, cresceram com a liberdade que eu nunca tive, correndo pelas ruas tranquilas do nosso bairro, brincando no quintal da nossa casa que compramos com tanto sacrifício e tanto orgulho. Os anos passaram depressa demais. Parece que foi ontem que eu estava trocando fraldas e contando histórias para fazer dormir. E, de repente, nossos filhos já estavam formados, casados, construindo suas próprias vidas. Jefferson seguiu os passos do pai e se tornou engenheiro. Miriam herdou meu amor pelos livros e virou professora universitária. Rogério, nosso caçula, sempre teve espírito aventureiro e hoje trabalha com turismo ecológico. Agora, aos 72 anos, vivo uma vida tranquila e abençoada aqui em Chapecó. Nossa casa, a mesma que compramos quando os meninos eram pequenos, ganhou cor nova no ano passado. Um amarelo clarinho que Jefferson escolheu durante a reforma que ele insistiu em fazer para nós. O quintal continua sendo meu pequeno paraíso, com as árvores frutíferas que Osvaldo plantou quando chegamos, laranjeiras, limoeiros e aquele abacateiro generoso que alimenta toda a vizinhança na época da safra. Osvaldo, meu companheiro de vida há 50 anos, já não enxerga como antes. Os óculos ficam cada vez mais grossos, e ele reclama que as letras dos jornais estão menores a cada dia. Mas ainda faz questão de cuidar do quintal, podando as árvores e regando as plantas com o mesmo carinho de sempre. De manhãzinha, somos sempre os primeiros a acordar na rua. Enquanto preparo o café, forte para ele, fraquinho para mim, Osvaldo já está na varanda, observando o dia nascer e planejando suas pequenas tarefas. Nosso dia a dia é simples, mas cheio de pequenas alegrias. Depois do café da manhã, Osvaldo vai para o quintal e eu cuido da casa. Não é mais tão fácil quanto era antes.
As juntas já reclamam, as costas doem um pouquinho mais, mas há uma satisfação profunda em manter nosso lar limpo e aconchegante. Às vezes, quando a dor nas mãos aperta muito, Osvaldo vem e me abraça por trás, dizendo baixinho: "Deixa isso para depois, Cecília. Vem descansar um pouco." E nessas horas, sinto que tudo valeu a pena, cada lágrima, cada medo superado, cada batalha vencida, para chegar a este momento de amor simples e verdadeiro. O almoço é sempre um momento especial, mesmo quando somos só nós dois. Faço questão de preparar comida caseira todos os dias. Osvaldo diz que meu feijão é o melhor do mundo, e mesmo sabendo que é exagero dele, fico feliz com o elogio. Às vezes, Miriam passa com os meninos depois da escola. Nossos netos, são 7 ao todo, uma bênção multiplicada, enchem a casa de barulho e vida. O mais velho já está na faculdade, e a caçula, filha de Rogério, tem apenas 6 aninhos, um anjinho de cachinhos dourados que puxou ao avô. As tardes são mais calmas. Enquanto Osvaldo tira sua soneca, gosto de sentar na varanda da frente, na cadeira de balanço que era da minha mãe. Faço crochê, apesar dos dedos já não serem tão ágeis, e observo o movimento da rua. Conheço cada vizinho pelo nome, sei de suas histórias, de suas alegrias e tristezas. Aqui, neste pedacinho de Chapecó, construí não apenas uma casa, mas um verdadeiro lar. Às quartas-feiras, recebemos em casa um grupo de senhoras da igreja para o nosso chá da tarde e orações. São minhas amigas de longa data. Dona Terezinha, que foi a primeira a nos dar as boas-vindas quando chegamos à cidade. Dona Olga, viúva há 10 anos, mas sempre com um sorriso no rosto. Dona Margarida, que mesmo aos 85 anos ainda faz o melhor bolo de fubá da região. E outras senhoras que, como eu, carregam suas histórias nas rugas do rosto e na sabedoria dos olhos. Começamos esse grupo há uns 15 anos, quando meus filhos já estavam criados e a casa ficava muito vazia e silenciosa. Foi ideia da Dona Terezinha. "Cecília, por que não fazemos nosso encontro de oração na sua casa? Você faz aquele seu bolo de fubá com goiabada que é uma delícia e a gente traz o chá." E assim começou, uma tradição que mantemos até hoje. Durante esses encontros, compartilhamos não só receitas de bolo, mas também as alegrias e tristezas da vida. Falamos dos filhos, dos netos, das dores que a idade traz, mas também das bênçãos que cada dia nos proporciona. É um momento de conexão, de sentir que não estamos sozinhas nessa jornada. Minha fé, que foi tão profundamente abalada na juventude, encontrou um novo caminho ao longo dos anos. Não consigo entrar em igrejas. As memórias ainda são dolorosas demais. Mas encontrei Deus nas pequenas coisas, no sorriso dos meus netos, no amor do meu marido, na bondade dos amigos, na beleza de um pôr do sol. É uma fé mais simples, talvez, mas também mais autêntica e pessoal. Osvaldo sempre respeitou esse aspecto da minha vida. Ele vai à missa aos domingos, mas nunca me pressionou a acompanhá-lo. Em vez disso, criamos nossos próprios rituais sagrados, uma oração de gratidão antes das refeições, um momento de silêncio contemplativo ao final do dia, uma conversa sobre as bênçãos recebidas enquanto observamos as estrelas da nossa varanda. Os domingos são dias especiais para nós. É quando a família se reúne para o almoço. Nem sempre todos podem vir, claro, cada um tem sua própria vida agora, mas fazemos questão de manter essa tradição viva. A mesa se estende com uma toalha bordada que ganhei da minha mãe, os pratos que comprei um a um ao longo dos anos e a comida que preparo com amor desde cedo. Ver meus filhos e netos reunidos, conversando, rindo, às vezes até discutindo, porque família é assim mesmo, me enche de uma alegria que não consigo explicar. Olho para eles e penso em tudo o que passei, em como cheguei até aqui, e sinto uma gratidão profunda por ter encontrado a força para romper aquele ciclo de abuso e construir algo completamente diferente para minha própria família. Nem tudo são flores, é claro. A idade traz suas limitações e suas perdas. Muitos amigos queridos já se foram.
Mamãe faleceu há 15 anos, em paz, cercada por nós. Verônica, minha irmã que foi tão fundamental na minha vida, partiu há 5 anos, deixando um vazio que nunca será preenchido. Carmen vive em Cascavel. Não nos vemos com tanta frequência quanto gostaria, mas falamos por telefone toda semana. Quanto ao meu pai e ao padre Firmino, há muitos anos não tenho notícias. Após cumprir sua pena, meu pai desapareceu completamente. Às vezes me pergunto se ele ainda está vivo, se algum dia sentiu remorso pelo que fez. Mas não permito que esses pensamentos ocupem muito espaço na minha mente. Aprendi que perdoar não significa esquecer ou minimizar o mal que foi feito, mas sim me libertar do poder que esse mal tinha sobre mim. Hoje, quando me olho no espelho, vejo uma mulher de 72 anos com cabelos brancos e rosto marcado pelo tempo. Mas vejo também os olhos de uma sobrevivente, de alguém que conheceu o pior da humanidade e ainda assim conseguiu acreditar no melhor. Vejo alguém que transformou a dor em força, o medo em coragem, o trauma em sabedoria. Esta sou eu, Cecília Aparecida Mendonça Ribeiro. Não sou apenas a menina que sofreu abusos na igreja de Itaipava do Sul. Sou esposa, mãe, avó, amiga, professora aposentada. Sou a senhora que faz o melhor bolo de fubá com goiabada de Chapecó, segundo minhas amigas do chá de quarta-feira. Sou a vovó que conta histórias para os netos, a vizinha que sempre tem um ouvido atento e um conselho gentil. Sou muito mais do que meu trauma. E talvez essa seja a maior vitória de todas. Meus queridos que me acompanharam até aqui, compartilhar esta história não foi fácil. Por muitos anos, carreguei este segredo como um fardo pesado demais para dividir. Mas hoje, com a sabedoria que só os anos podem trazer, entendo que nosso silêncio protege apenas os abusadores. São nossas vozes, mesmo trêmulas, que têm o poder de mudar vidas. Se você está passando por algo parecido com o que vivi, ou conhece alguém nessa situação, quero que saiba, você não está sozinho. O caminho para a cura pode ser longo e difícil, mas é possível. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Mesmo quando achamos que não há mais esperança, que estamos completamente quebrados, podemos encontrar forças que nem sabíamos que tínhamos. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. Olhando para trás, vejo que minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Se há algo que aprendi em meus 72 anos de vida, é que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. Por mais escura que seja a noite, o amanhecer sempre chega. Por mais profundo que seja o poço em que nos encontramos, sempre há um caminho para fora. Às vezes, precisamos apenas de uma mão estendida para nos ajudar a encontrá-lo. Em cada país, em cada cultura, existem pessoas sofrendo em silêncio, como eu sofri. Pessoas que acreditam que não têm voz, que ninguém acreditará nelas, que estão sozinhas em sua dor. Mas também existem, em todo lugar, pessoas dispostas a ouvir, a acreditar, a ajudar. Busque ajuda. Fale com alguém de confiança. Procure organizações de proteção em sua região. Não carregue esse fardo sozinho como eu carreguei por tanto tempo. Aprendi que sobreviver é uma forma de resistência e viver bem é a melhor vingança. Cada sorriso genuíno, cada momento de alegria verdadeira, cada abraço dado e recebido com amor é uma vitória contra aqueles que tentaram nos destruir. Não permita que seu agressor vença, roubando também seu futuro. E se você está do outro lado, se é alguém que percebe sinais de abuso em uma criança, um adolescente, um adulto, não feche os olhos. Não faça como tantos fizeram comigo, ignorando os sinais porque era mais confortável, porque não queriam se envolver. Sua atenção, sua preocupação, seu apoio podem ser a diferença entre uma vida de sofrimento contínuo e uma chance de cura.
A dignidade e o respeito são valores universais, não importa onde você esteja. Cada um de nós tem um papel a desempenhar na proteção dos mais vulneráveis. Juntos, como uma comunidade global, podemos fazer a diferença. Podemos quebrar o ciclo de silêncio e impunidade que permite que abusadores continuem a fazer vítimas. Minha experiência me ensinou que nossa história não termina nos capítulos dolorosos. Hoje, rodeada pelo amor da minha família, pelas amizades verdadeiras que construí, pela paz que finalmente encontrei, posso dizer que valeu a pena lutar. Valeu a pena acreditar que havia algo melhor esperando por mim, além daquelas paredes da igreja de Itaipava do Sul. Antes de me despedir, quero fazer um pedido especial. Se esta história tocou seu coração, se de alguma forma ela te ajudou ou fez você refletir, por favor, mostre seu apoio, aperte aquele botão de gostar e se inscreva no canal. Cada inscrição, cada comentário, cada compartilhamento ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas. Pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo que passei e precisam desesperadamente ouvir que não estão sozinhas. Aproveite e mande esse vídeo para suas amigas. Cada vez que compartilhamos estas histórias, cada vez que quebramos o silêncio, estamos tirando o poder dos abusadores e devolvendo às vítimas. E se você assistiu até aqui, deixe nos comentários a palavra liberdade, para que eu saiba que você ouviu minha história completa e para que outras pessoas que estão sofrendo vejam quantos corações estão prontos para apoiá-las em sua jornada de cura. Faça isso agora, não espere nem mais um minuto. Lembre-se sempre, por mais escura que seja a noite, o amanhecer sempre chega. Obrigada por me ouvirem, que Deus abençoe cada um de vocês.